Muito boa noite a todos. É uma satisfação tê-los presentes hoje para o terceiro dia do nosso workshop sobre o BIM. Iniciamos essa jornada na segunda-feira e vamos continuar até a sexta-feira. Serão 5 dias intensos, 5 dias de bastante debate aqui entre todos os participantes, os mediadores, os palestrantes, para que nós possamos nos atualizar sobre esse tema que está em bastante evidência, não só no nosso país, como em todo o mundo. Meu nome é Cláudio Barbosa, eu sou da equipe Nosso BIM e serei hoje, mais uma vez, o mediador desse debate. Lembrando a todos que já passamos por temas como o BIM no Brasil e no mundo, e tivemos a participação do José Carlos Lino, e ontem tivemos a satisfação do professor Décio Ferreira, do arquiteto Décio Ferreira, falando e discutindo sobre o BIM na arquitetura. Hoje, quarta-feira, temos a satisfação e a honra de ter a engenheira Késia Alves, que discutirá conosco o BIM no setor público. E relembrando a vocês que a nossa jornada continua amanhã com o Silvio Kimura, com BIM na engenharia, e na sexta-feira com a Juliana Mizumoto, com gestão em BIM. Eu queria agora apresentar a vocês a engenheira Késia Alves, graduada em Engenharia Civil pela Unisul, com bastante experiência sobre o nosso assunto de debate hoje, o BIM no setor público, porque já atua há 22 anos na área de projeto, de obras, orçamento e planejamento. Atuou especificamente como consultora nos projetos do BID para a Secretaria de Educação, no estado de Santa Catarina, durante 2 anos, 2016 e 2017, e é sócia fundadora da empresa Alves Espíndola Engenharia e Consultoria, e atualmente é consultora para a implementação do BIM em órgãos públicos. Eu desde já agradeço a participação da engenheira Késia Alves, assim como a participação e colaboração de todos os ouvintes que estão aqui, desejando a todos uma excelente noite com discussões de alto nível. Engenheira Késia, eu passo agora a palavra para você, tá? Para você iniciar a sua apresentação e, na sequência, seguimos com o nosso workshop e finalizarmos com o debate entre todos os participantes. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e fique à vontade para conduzir da melhor maneira possível a sua palestra de hoje sobre o BIM no setor público. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Para mim é um prazer, um privilégio imenso estar aqui falando um pouquinho das experiências, trocando um pouquinho debatendo, né, um pouco sobre o que nós estamos fazendo aqui em Santa Catarina relacionado à implementação de BIM no setor público. Realmente é um grande privilégio poder compartilhar com todos. E eu estou, assim, muito contente também de ver a evolução, de ver todo o engajamento, tudo que está acontecendo durante essa semana, o impacto que vocês estão causando nas pessoas que estão atrás de conhecimento de BIM, estão querendo aprender mais, se aprimorar. Isso é realmente muito gratificante para a gente ver isso acontecendo, mesmo em tempos de pandemia, né, que a gente está passando por esse processo todo, né, mas a gente vê que o BIM realmente não parou, está indo, está evoluindo, e eu fico muito contente de poder colaborar com todos vocês. Bom, eu preparei aqui uma apresentação para compartilhar um pouco do que nós estamos fazendo, do cenário do BIM, uma pequena parte do cenário do BIM no setor público aqui em Santa Catarina. Compartilhando aqui a minha apresentação. Eu sou engenheira civil e trabalhei algum tempo na área de projetos, né? E acho interessante comentar um pouquinho do porquê é que eu acabei indo em direção ao setor público, né, me afeiçoando mais com a implementação de BIM no setor público. Bem, eu
eu trilhei a minha carreira, né, boa parte dela no setor privado, mas foi na experiência que eu tive na Secretaria da Educação, aqui na Prefeitura de Florianópolis, que eu tive o primeiro contato do ambiente público. Entender como é que funciona a gestão pública, as obras. Tive a possibilidade de participar de um projeto que foi muito interessante, muito importante, inclusive, aqui para a região, que foi uma escola que foi desenvolvida utilizando a modelagem em BIM. Teve um grande impacto, realmente um projeto bastante ousado. E além dessa experiência, eu também me envolvi lá em 2014, 2015, por aí, com o Observatório Social. E quando a gente começa a perceber que pequenas ações relacionadas às obras públicas causam grande impacto na vida das pessoas, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, isso realmente nos envolve, pelo menos causou um grande impacto para mim, perceber que a gente consegue realmente mudar o local onde a gente vive, o bairro, a cidade, e trazer realmente, visualizar o retorno do investimento das nossos impostos, do que a gente contribui para a sociedade, né? Então, perceber que o BIM tem essa possibilidade, tem esse impacto, realmente me impulsionou e tem me impulsionado todos os dias a desenvolver estratégias e fazer engajamentos com entidades públicas que ainda não conhecem o BIM. Então, acho que essa é a minha principal motivação. Então, contextualizando isso, começo a minha apresentação falando um pouco do BIM em Santa Catarina. Bem, o BIM, como a maioria dos ouvintes que já conhece, já ouviu falar, sabe que é uma metodologia que veio para revolucionar a construção civil. É algo que realmente tem causado um impacto muito grande em todo o mundo, né? Aqui no Brasil não tem sido diferente. Nós estamos aí num processo de implementação que está evoluindo, né? Eu ouvi falar de BIM em 2012, né? Lá se vão praticamente 8 anos, e desde então a gente vê que a coisa está acontecendo, está caminhando, estamos evoluindo ano após ano, e a gente sabe que esse impacto é um caminho sem volta, a gente sabe que esse impacto trará excelentes benefícios para a nossa sociedade. E por que que o BIM é tão importante para o setor público, né? A gente sabe dos históricos, né? Quem acompanha, quem vivencia a situação das obras públicas, sabe que a gente tem um cenário bastante desafiador, muitas vezes em muitos municípios, estados, a gente vê obras paralisadas, obras sendo executadas sem a devida qualidade, sem a devida especificação. A gente tem, por exemplo, aqui eu compartilho com vocês uma obra de uma creche onde a gente visitou alguns anos atrás. A obra estava paralisada há quase 4 anos, sendo, né, se deteriorando, né? E isso é dinheiro público, né? Isso são os impostos que a gente contribui, tá lá sendo desperdiçado, está paralisado. Então a gente consegue perceber o quão difícil, o quão desafiador é para nós, engenheiros, arquitetos, que desejam se envolver no setor público, quão desafiador é melhorar a qualidade dessas construções, dos processos, da informação, da gestão. Só que o BIM ele vem para nos ajudar a ser o nosso aliado. A gente tem aqui também talvez seja uma das obras, pelo que a gente já pesquisou, uma das obras que tem a maior expectativa de duração. Essa é um viaduto, ou melhor, é uma ponte que tem aproximadamente 30 anos que ela está em execução. Então, não é isso que nós queremos, né? Nós não queremos projetar obras para que ela dure esse tempo todo e ainda está nessa fase aqui de execução. Nós queremos que realmente o setor público seja mais dinâmico, seja mais eficiente, e o BIM, como eu falei, vem aí para nos ajudar.
Só que quais são as principais dificuldades que nós conseguimos perceber, que nós encontramos no setor público? Em geral, nós temos a dificuldade de contratação, dificuldade também para especificar, né? Quem já trabalhou com o poder público sabe que em muitos casos existe uma dificuldade imensa de se especificar a qualidade, o desempenho do produto que se deseja. Também no setor público a gente encontra uma dificuldade, talvez digamos assim, uma quantidade pequena de mão de obra disponível para fiscalizar e talvez até pouco motivada, pouco qualificada, né, pela característica mesmo que a gente vê do tratamento que se tem muitas vezes com o setor público, né? É necessário se investir muito em mão de obra dentro do setor público para se capacitar e motivar as pessoas que estão lá dentro. Também temos uma dificuldade muito grande que é o vício das empresas que prestam serviço para o setor público, delas entregarem um produto de baixa qualidade. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas empresas que prestam serviço para o setor público e para o setor privado, que alegam o seguinte discurso, né? Não, para o setor privado eu entrego com uma determinada qualidade. Para o setor público eu entrego com uma qualidade inferior, porque eu sei que eles não vão fiscalizar e não pode ser assim, né? Para o setor público, para o setor privado, a qualidade deveria ser a mesma ou até maior, né? Porque se está tratando com dinheiro de muitas pessoas, com dinheiro público. E também está institucionalizada a prática do aditivo, né? Então, são alguns problemas que a gente elencou aqui que o setor público encontra. E aí a gente vê que o BIM está avançando aqui no Brasil em função das legislações que a gente tá percebendo que estão vindo à tona, as movimentações das associações, a estratégia BIM-BR, a adoção do BIM por diversos órgãos públicos, órgãos federais, companhias de saneamento, normas, decretos. Então, existe uma movimentação, existe sim um movimento bastante expressivo para levar o BIM com força total para dentro dos órgãos públicos. Então, quem acha que está esperando, vamos ver se o BIM vai vingar, não, o BIM já está acontecendo, inclusive dentro de vários órgãos públicos. Aqui eu mostro também para vocês um roadmap que foi apresentado junto com a estratégia BIM-BR, faz parte da estratégia BIM-BR, né, que dá o pano de fundo, dá o panorama do que foi imaginado, do que foi desenhado para que essa estratégia avance. Então, a gente está caminhando. Só que aí nós pensamos assim, bom, temos uma estratégia federal de implementação em âmbito federal, mas nós sabemos que o Brasil ele é muito diferente, ele tem características regionais. Eu, por exemplo, estou aqui na região sul, estou em Florianópolis, em Santa Catarina, e nós sabemos que existem características muito diferentes de município para município, norte, nordeste, São Paulo e várias outras regiões, municípios são diferentes, né? E como que a gente pode imaginar que essa estratégia vai funcionar se uma estratégia local não for pensada, né? Os municípios têm dificuldade, muitas vezes, de falta de recursos. Muitos municípios sequer têm um corpo técnico para fiscalizar, desenvolver os seus projetos. Precariedade de recursos, de equipamentos, computadores, enfim, a gente está falando aí de problemas estruturais, né? Problemas que a gente só vai vencer realmente se for pensado numa estratégia local de município, entre cada município. E aí a gente Kézia, coloca. Pois poderia, não? licença, desculpa, Cláudios aqui Imagina, fica à vontade. interrompendo sua palestra, eu queria aproveitar o seu gancho e soltar uma enquete aqui para todos os participantes, para Fica à saber qual vontade. a opinião deles em relação ao BIM no setor público, qual o contributo para a sociedade e para o desempenho público. Desculpa interromper, mas eu achei muito interessante fazer esse link com essa nossa pergunta.
Não, excelente, excelente. Essa enquete é muito relevante, é interessante as pessoas perceberem que é, a adoção do BIM, ela pode ter um impacto muito relevante. E aí a gente, acho que ouvindo o que as pessoas vão falar, né, lendo o que as pessoas vão estar colocando nessa enquete, a gente pode, inclusive, até partir para uma discussão após a apresentação. Então, nós colocamos aqui, nesse próximo slide, uma estratégia, uma ideia, né, de que uma estratégia local pensada poderia ser desenhada, por exemplo, através das iniciativas das associações que já existem, por exemplo, Pinfórum, CEBIM, ABIN, CEBIC, ABDI, Sinduscom, CREA, CAL, nós temos várias instituições. E cada uma delas acaba trabalhando num ponto diferente, né? Uma trabalha mais voltada para as empresas, outra associação trabalha mais voltada aos profissionais. E se fosse pensado numa estratégia que pudesse costurar os interesses de cada uma dessas unidades, dessas associações, desses conselhos, realmente, de fato, a gente teria uma ação, uma penetração do BIM de uma forma muito mais efetiva dentro de cada município, porque cada associação, cada federação conhece a sua necessidade, conhece o seu associado e poderia criar essa oportunidade. Então, pensando em como isso poderia acontecer, né? Eu desenho aqui, apresento aqui de uma forma bastante simples, mas acho que fica fácil de entender se a gente colocar dessa forma, que a gente tem vários entes aqui se entrelaçando. Nós temos os órgãos públicos. Os órgãos públicos precisam das empresas privadas para executarem as suas obras, né? São contratados através de licitação, mas eles precisam dessas empresas privadas. E essas empresas precisam de profissionais. E esses profissionais precisam de capacitação. E essa capacitação eles vão buscar onde? Nas instituições de ensino. Por sua vez, as instituições, elas precisam estar capacitadas, precisam estar preparadas, né, para ensinar, preparar os profissionais que vão atender essa demanda, para depois devolver esses profissionais para essas empresas. E também fornecer a capacitação e preparo dos profissionais que vão estar ingressando nos órgãos públicos. Então, todos esses entes aí se entrelaçando precisam entender, precisam Oi? adotar o BIM, né? E eles precisam também que Não, tudo vai ter isso mais tarde. esteja entrelaçado, né, através da adoção de softwares, né? Muitas vezes as pessoas comentam assim, poxa, mas BIM é software ou é uma metodologia? Não, BIM é uma metodologia. Porém, a metodologia, para ela acontecer, ela precisa de pessoas, processos e também, né, da tecnologia, dos softwares. Então, os softwares, eles estão entrelaçando os entes. Só que outra dificuldade que a gente também encontra, né, é a dificuldade de se preparar financeiramente essas instituições, essas empresas, os profissionais também muitas vezes precisam de licença, de software, precisam de ter um investimento para adquirir essas licenças, e aí a gente precisa de ações para estimular financeiramente esse processo. Tudo isso acontecendo, parece fácil assim desenhar, né, dessa forma, mas tudo isso só vai acontecer de uma forma orgânica, de uma forma muito natural, se nós tivermos uma coisa, se nós tivermos políticas públicas. É claro que tudo isso que aconteceu, os decretos, a estratégia BIM-BR, é fundamental. Se isso não tivesse acontecido, não teríamos o pontapé inicial. Só que a gente precisa justamente avançar. Precisamos de políticas públicas para que tudo isso aconteça de uma forma muito mais natural e preferencialmente mais rápida, né? E aí agora eu vou citar para vocês um pouquinho do que Santa Catarina está fazendo, né? Nós temos aqui grandes nomes do cenário BIM, né? Eu realmente sou entusiasta de algumas pessoas que eu vou citar.
Por exemplo, em 2013 ou 2014, 2013 eu conheci o trabalho dele, o professor Rafael Fernandes, que além de meu orientador no meu TCC, na minha especialização, hoje eu considero como um grande amigo e é realmente o nome do BIM em Santa Catarina, alavancou muitas coisas aqui para o Estado, através da mobilização dele dentro da Secretaria de Planejamento, quando ele exercia o cargo na época, ele mobilizou diversas iniciativas, por exemplo, o primeiro caderno de especificação de contratação BIM, foi aqui de Santa Catarina, né? Vários projetos foram contratados, foi criada a Rede GovSul, foi criado o LABIM, do governo do estado, o Laboratório BIM. Aqui também no setor público tivemos a obra da Tapera, que eu mencionei anteriormente, na Prefeitura de Florianópolis. Nós temos também, nós somos o primeiro observatório social a utilizar a metodologia BIM para fiscalização de obras públicas através do projeto de Olho na Obra, que foi uma iniciativa minha, mas com o total suporte do professor Rafael Fernandes. Apresentamos o BIM na Câmara de Vereadores, eu desenvolvi um TCC sobre implementação de BIM em municípios, também com orientação do professor Rafael. E estamos desenvolvendo diversas palestras e seminários relacionados a BIM, dando destaque à palestra que nós apresentamos no seminário no ano passado dos prefeitos, através da FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios. Em especial, a FECAM, ela é uma federação que abrange todos os municípios aqui do nosso estado, ela já está num movimento bastante interessante, tentando sensibilizar alguns prefeitos, né, para a adoção do BIM. Então, a gente tem conversado algumas vezes e tem percebido que existe esse movimento. E sobre as entidades privadas, vou falar um pouquinho do que a nossa empresa tem feito, né, e tem percebido também do mercado aqui da nossa região. Nós, no ano de 2019, nós realizamos o primeiro BIM CREA-SC, com o apoio do CREA, com patrocínio, né, do CREA e apoio de diversas empresas, inclusive o nosso BIM foi um dos nossos patrocinadores nesse evento, onde eu tive a grande felicidade de conhecer o professor José Carlos Lino, que foi assim um divisor de águas para mim conhecê-lo, né? Tivemos também a criação do grupo Nubim SC, que é um grupo que reúne diversos profissionais que atendem o poder público, atendem e representam também o poder público, né, para que a gente pudesse discutir questões e até mesmo ações para incentivar o Estado de Santa Catarina a continuar avançando na adoção do BIM. Também fazemos alguns, a gente dá suporte a algumas ações do Observatório Nacional do Brasil, como, por exemplo, nesse ano nós sugerimos 10 itens, 10, digamos assim, 10 perguntas que seriam direcionadas aos candidatos a vereadores, candidato a vereador e a prefeito também, que é elaborada pelo Observatório Social. Então, o BIM entrou na pauta dessas eleições, né, pela movimentação que a gente está fazendo aqui. Então, acho que pela primeira vez, os vereadores do Brasil inteiro vão ouvir alguma coisa relacionada a BIM, e, inclusive, uma das coisas que a gente pergunta lá no questionário é: o BIM fará parte da sua pauta de governo na sua próxima gestão? Então, isso é de extrema importância, né? Que se discuta isso, que pelo menos se provoque, faça com que eles busquem esse conhecimento. Cursos relacionados ao setor público, estamos desenvolvendo aí um curso EAD voltado para o setor público, ações relacionadas ao saneamento básico, em função do marco regulatório de saneamento. Estamos com um projeto bem interessante sobre os lixões no Brasil, para mapear os lixões do Brasil, utilizando a metodologia BIM, mapeamento do uso de BIM nos municípios de Santa Catarina. Estamos desenvolvendo também, organizando o segundo BIM CREA-SC, que depois eu vou falar um pouquinho para convidar todos vocês, né? E estamos também com diversos projetos de fomento do BIM
junto aos bancos, para que a gente possa ter linhas de crédito para proporcionar a compra de hardware, de equipamentos periféricos, né, também, que possam dar suporte para os usuários do BIM. E, por fim, eu comento aqui rapidamente de um projeto que o professor José Carlos Lino também fez parte, nos ajudou muito aqui, que foi o Hospital de Campanha BIM, que nós desenvolvemos durante 14 dias, foi realmente um grande desafio. Foi um hospital que foi desenvolvido de forma voluntária, mostrando a real importância que o BIM tem para as obras públicas. Nós conseguimos entregar um produto de extrema qualidade, em tempo recorde, e esse projeto, esse case, ele foi alvo de várias apresentações, inclusive teve uma repercussão nacional bastante expressiva. E avançando um Mas eu pouquinho mais vou para... pedir Pode falar para licença. não estourar o meu horário. Não, é porque aproveitando o gancho que você fez questionários com os vereadores, vou pedir para o Daniel aí colocar mais um enquete aí para aguçar a curiosidade dos nossos ouvintes, da nossa plateia, sobre implementação BIM. Daniel, se Excelente. possível, solta aí a pergunta também para o pessoal. Se os vereadores foram questionados, por que não questionar também aqui os nossos colegas participantes? Exatamente, exatamente. Pergunta extremamente relevante e a gente precisa, né, fazer com que a sociedade participe desse processo e entenda qual é a importância que ela tem, né? Nós fazemos parte do meio que nós vivemos. Como é que a gente pode mudar ele? Como é que a gente pode transformar? Como é que a gente pode fazer dessa nossa cidade um lugar melhor para eu viver, para minha filha, para as próximas gerações também viverem, né? Como que a gente pode transformar? Será que a gente vai ficar empurrando isso para depois, né? Ou a gente pode fazer algo hoje, né? Pode fazer parte dessa solução? Excelente pergunta aqui, pessoal. Vamos instigar vocês aí para a discussão após a apresentação. Ótimo. Continuando aqui, falo para vocês sobre ações que estamos fazendo relacionada às instituições de ensino. Aqui em Santa Catarina foi criado o GBIM, que tem na frente vários profissionais de extrema competência. Destaco aqui a professora Letícia Matana, que tem feito um trabalho muito importante, também nos apoiou no projeto de Olho na Obra. Nós temos apoiado algumas ações dentro do Instituto Federal de Santa Catarina, para a implementação de BIM, um desafio muito, muito grande, né, por parte dos professores que são entusiastas do BIM, estão tentando transformar a realidade do BIM lá dentro. Temos participado de diversas palestras para as universidades, para instituições de ensino, e a gente tem visto aqui no nosso estado muitos cursos de pós-graduação relacionado ao tema BIM. Isso mostra que os profissionais estão interessados, os profissionais estão sedentos e estão entendendo a urgência e a importância do tema, que sabem que se não se prepararem vão ficar para trás, vão ficar desatualizados. Então, isso é um indicador muito importante aqui para nós. Então, acho que era um pouco isso que eu queria falar sobre esses 3 principais pontos aí de apoio que a gente tem para essa transformação, para essa implementação do BIM no setor público. Nós levantamos aqui a bandeira de Santa Catarina, né, para que Santa Catarina não pare, continue avançando no BIM. Nós fomos o estado referência em vários aspectos, né, na adoção e na implementação do BIM, mas nós não queremos só que Santa Catarina avance, nós queremos que o Brasil inteiro avance, que a gente não pare, né, que a gente acredite que nós podemos construir juntos um Brasil melhor, com menos corrupção, com menos desigualdade, com obras de qualidade, vendo o nosso dinheiro público sendo utilizado da forma correta, bem aplicada, e acho que é nisso que eu acredito. Acredito no bem e acredito que o BIM pode ser esse elo, essa conexão. Esse é o nosso lema: todos pelo bem, todos com o BIM. Meus dados aqui. Cláudio, deixa eu pedir licença para você, então, o Por último, favor. último,
Por slide que eu favor, vou apresentar fique para à vontade. vocês é a divulgação do nosso evento. Dia 21 e 22 de outubro, nós faremos um seminário totalmente online, será o segundo BIM-CREA-SC, onde nós discutiremos o BIM e o impacto nas cidades. Justamente esse tema que a gente tem, essa bandeira que a gente tem levantado, que é pensar no BIM como melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Não só no prédio, né, mas como é que tudo pode se conectar, como a cidade pode ser melhor, mais funcional, com mais mobilidade, com menos resíduo, com mais transparência, né, na execução das obras. Tudo isso vai ser discutido nesses 2 dias. Eu convido vocês a acessarem o nosso site. Vai estar no site, as inscrições são através do site da Conexão BIM e também através do site da deutsche.com.br, eventos-BIM-cidades. Agradeço demais aí a oportunidade de poder falar para vocês e encerro aqui a minha apresentação. Obrigado, engenheira Késia. Excelente apresentação. Mais uma vez agradeço a participação. Para concluir, eu gostaria de debater por meio de uma enquete aí rapidamente, a última do dia, tá? Sobre implementação BIM. O que nossos ouvintes acham sobre implementação BIM? Se basta software ou se é um fundamento mais amplo? Vou dar aí alguns segundos para eles responderem e já vou preparando aqui a minha apresentação. Peço que a Kézia aguarde mais 5 minutinhos para a gente iniciar o debate, ok? Bom, gente, então, dando sequência o nosso workshop de hoje, gostaria mais uma vez apresentar para vocês a nossa estrutura para educação em BIM, ok? E essa estrutura, Daniel, peço que possa passar o slide, tá? É constituída basicamente aí por 3 frentes, né? Por 3 blocos ou 3 cursos distintos, que é a tecnologia BIM na arquitetura, a tecnologia BIM na engenharia e a tecnologia BIM na construção e na gestão. Para cada um desses módulos aqui, por favor, Daniel, a gente teria uma estruturação baseada totalmente no ensino à distância, tá? Não é ensino remoto, é EAD para valer, uma plataforma desenvolvida especificamente para isso, onde vão constar nessa plataforma não só o material em texto, mas também as videoaulas de diversos assuntos que estarão disponíveis em blocos para todos os participantes. Esses blocos, eles são desenvolvidos ao longo de 360 dias, tá? Com uma carga horária de 480 horas, contando aí com um corpo docente referência mundial, tá? E um dos pontos de bastante interesse para o desenvolvimento desse curso é que nós teremos um intenso network colaborativo, resultado de diversos trabalhos em grupos que são desenvolvidos ao longo das semanas de aula. Podemos passar, Daniel, também? Para cada um dos cursos, né, BIM na arquitetura, BIM da engenharia e BIM na construção, nós temos 3 fases, 3 etapas, 3 conjuntos que são desenvolvidos ao longo do ano, tá? A primeira qualificação ou a primeira formação que nós chamamos é o dito coordenador BIM ou BIM Coordinator, tá? Ao longo de 3 meses, tá certo? Nós teremos essa primeira etapa, que está disponível por um valor de R$ 4.800, que pode ser dividido até 6 vezes. A sequência, para quem se interessar e para quem quiser evoluir na carreira BIM, na formação BIM, seria o BIM Specialist, que é um bloco vendido a R$ 3.800, concluindo no topo com a formação em BIM Expert, que é mais um
o último bloco vendido também a R$ 3.800. São 3 etapas com 3 certificados ao longo dessa evolução. São conteúdos que se correlacionam, mas que são independentes, começo, meio e fim para cada um deles, ok? Podemos passar, Daniel. Qual será a grande diferenciação? Qual é a diferença das competências de cada perfil desse que nós estamos trabalhando? O coordenador BIM trabalha modelagem 3D e BIM, desenvolvimento de objetos, e nós iniciamos a introdução ao trabalho colaborativo. Já o BIM, pode passar, Daniel, por favor? O BIM Specialist trabalha modelagem avançada, gestão e publicação de documentos e a interoperabilidade. A interoperabilidade em cada um dos segmentos, em cada uma das linhas que nós atuamos, na arquitetura, na engenharia e na gestão da construção, vai ter uma caracterização, naturalmente, da interoperabilidade entre os diversos softwares BIM, distintas e específicas para cada uma delas. Por fim, o terceiro perfil, que seria o BIM Expert, vai ser trabalhado mais as competências da gestão, gerenciamento da informação, elaboração de planos de execução BIM e o controle na qualidade do projeto, dos processos e na implementação de práticas BIM. Eu convido a todos vocês para acessarem a página da E2D 500, na aba Programas e Cursos, e lá tem informações mais detalhadas de cada um desses perfis e de cada um desses cursos, arquitetura, engenharia e gestão de obras. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e já deixo o chat aberto para o nosso debate. Daniel, acho que podemos tirar o compartilhamento da tela. Ok? Vamos então às perguntas. Kézia, bem-vinda de volta. Nós temos uma pergunta aqui que fala sobre o Fórum BIM Brasil, que é uma iniciativa que abrange todos os estados, e paralelo a isso, existem grandes iniciativas, tá? desenvolvidas nos estados de forma particular e individual. Ela gostaria de saber, a Silvia, se existe alguma comunicação entre esses estados para troca de boas práticas, informações, dentre outros assuntos. Pergunta da Silvia, né? Isso. Isso, obrigada, Silvia, pela pergunta. A iniciativa do BIM Fórum é uma iniciativa excelente, maravilhosa, né? A gente vê que tem pessoas ali de peso, de calibre. Acho que todos os nomes que estão envolvidos no pontapé inicial desse movimento são pessoas de muito renome. Eu assisti hoje à tarde a apresentação, o lançamento, né, do BIM Fórum, e não saberia te dizer se eles já estão com uma estratégia local. Porém, eu acredito que, como foi dito, é um movimento para que todos os entusiastas do BIM se conectem, se associem, participem e tragam as demandas para que elas sejam trabalhadas de uma forma conjunta, de uma forma colaborativa. Então, eu acredito sim que existe a possibilidade disso acontecer, né? Não saberia te dizer a fundo assim qual é essa, se já existe essa estratégia, mas se não existe, acho que é algo extremamente importante. Porque você pega, por exemplo, boas práticas que já aconteceram em outros estados, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, e conecta com iniciativas de outros estados, norte, nordeste, né? Você começa a fazer com que os estados que já avançaram em alguns pontos, né, não
já partam já avancem muito mais rápido, né? Então, eu acho que vale a pena quem puder entrar no site, seguir todas as ações desse movimento, eu acho extremamente relevante e importante para todos nós que somos profissionais dessa área. Ótimo, Kézia, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta pessoal aqui, curiosidade. Você falou que fez aí, percorreu um caminho, deve estar percorrendo ainda junto aos possíveis candidatos às eleições municipais de 2020. Essa conversa que vocês tiveram, inclusive o questionário que foi passado, naturalmente entendo que eles responderam esse questionário, mas não sei se teve um contato mais íntimo. Eu gostaria de saber qual era a reação deles e como é que eles estavam em relação a esse assunto BIM. Era assustador para eles? Era motivador? Ou eles simplesmente, digamos assim, alguns até ignoravam esse assunto? Cláudio, obrigada pela pergunta. Agora eu vou até trazer a lembrança de um projeto que a gente tinha antes da pandemia. É um projeto que nós tínhamos chamamos ele de Bike BIM. Era um projeto bastante ousado que nós iríamos sair aqui de Florianópolis, iríamos percorrer aproximadamente 1.000 quilômetros e nós iríamos se não me engano, eram 8 principais municípios aqui do nosso estado. Em cada um desses municípios, a gente iria marcar reuniões com os prefeitos, candidatos a prefeito, associações, as empresas da região, para criar toda uma mobilização em torno do tema BIM. Infelizmente, por conta da pandemia, o Bike BIM não aconteceu esse ano, né? A gente teve que postergar para o ano que vem, talvez. Mas a gente conseguiu, sim, fazer com que esse questionário entrasse na pauta do Observatório Social. Ele vai ser ainda disparado para toda a rede de prefeitos e candidatos do Brasil inteiro. Mas o que eu posso te dizer é que eu fiz uma apresentação na Câmara de Vereadores de 2 municípios distintos. O município, por exemplo, de Palhoça, que é um município onde eu tive muita atuação durante algum tempo. Lá os vereadores sequer sabiam que era BIM, né? Tanto realmente era assim, era algo assim até um pouco é, totalmente diferente, né? Explicar o que era, nunca tinha ouvido nem falar. Já causou bastante espanto e um espanto positivo, né? Digamos assim, que na Câmara de Vereadores de Florianópolis, vários vereadores sabiam, já tinham ouvido falar, já tinham participado de eventos, já estavam muito antenados, já estavam sabendo, inclusive, sobre ações relacionadas a cidades inteligentes. Então, você vê que nós estamos aqui, um município do lado do outro, né? Palhoça fica a 20 quilômetros de Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, e com uma diferença de conhecimento bastante grande, né? Então, nós temos muita coisa e muito trabalho pela frente. Não tenha dúvida. Ótimo, Kézia, obrigado. Matou minha curiosidade aqui. Deve ter sido uma experiência interessante também. Seria, naturalmente, aquele projeto Bike BIM, mas com certeza nessa conversa aí deve ter sido também uma experiência bastante interessante. O Frederico Narras, ele está questionando aqui, perguntando qual a opinião, né? Perguntando, será que a prática do aditivo não ficou institucionalizada em função da baixa qualidade técnica dos editais? Ele entende que muitas obras são licitadas sem projeto executivo. Entende também que o BIM vem para acabar com esse déficit e, consequentemente, acabar com a prática do aditivo. A pergunta dele é se nós compartilhamos com essa visão. Passo para você, tá, Kézia? Mais uma vez, essa pergunta, excelente pergunta, em relação aos editais, obras públicas e aditivos. Excelente, excelente pergunta. Obrigada, por formular ela para que a gente possa estender o nosso pensamento. Concordo totalmente que o BIM vai auxiliar e muito
nessa melhoria da qualidade, porque como nós percebemos, né, que existe realmente uma baixa qualidade nas especificações de projeto, existe uma baixa qualidade no material que é posto para licitação, muitas vezes por vários fatores envolvidos, né? A pressão política, a falta de planejamento das entidades públicas, muitas vezes elas sequer têm um projeto pensado para utilizar determinados recursos, e aí quando recebem aquela verba que vem, às vezes, de algum projeto, não se sabe muito ao certo o que fazer com aquela verba e se licita qualquer coisa, né? Então, essa falta de planejamento, ela pode ser, com o BIM, a gente pode ter isso bastante respaldado, né? Porém, precisa de muita vontade política, né? Precisa acreditar que o BIM pode ser implantado para uma melhoria. Os projetos, com certeza, vão ter uma qualidade muito superior se for usado da forma adequada às especificações, definições de requisitos de projeto, definições de premissas, né? Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha obras de melhor qualidade. E, sobretudo, comento também com você a questão da fiscalização. Se você tiver uma obra que foi executada utilizando a metodologia BIM, você pode, inclusive, usar o próprio modelo para fazer medição, para poder fazer o acompanhamento. Isso foi muito utilizado pela equipe do professor Rafael Fernandes e melhorou em muito a qualidade e a quantificação das medições, porque agora a gente tem um dado, né, muito real para se mensurar o que está sendo executado. Então, isso com certeza traz transparência, traz qualidade, acelera a execução, porque o projeto já foi pensado anteriormente e não vai ser pensado durante a execução da obra, né? Então, a gente acredita, eu acredito particularmente, acredito que todos, né, que estão aqui nos ouvindo devem também compartilhar desse pensamento que o BIM vem para melhorar a qualidade das nossas obras públicas. Ok, obrigado mais uma vez, Késia. Eu já vou emendar com a pergunta do Lorival, né, que ele questiona quais seriam as ferramentas, ou que ferramentas o BIM oferece para melhorar a fiscalização da obra. Pergunta também como reduzir o número de fiscais. Antes de passar a palavra para você, só para complementar a questão dos aditivos, o que eu acho mais importante, nós somos da engenharia, né, e nós trabalhamos com dados, mas principalmente em obras de infraestrutura, principalmente em relação a solo, geotecnia, nós temos surpresas no desenvolvimento da obra. Então, é realmente fazer aditivo quando, essencialmente, nós precisamos de aditivo, por falta de um conhecimento do solo ou por falta de um outro conhecimento técnico, e não fazer aditivo simplesmente por ser aditivo. Eu passo para você a pergunta do Lorival sobre as ferramentas BIM, ok? Como que isso pode ajudar, quais são que vão ajudar a obra. Perfeito, perfeito. Cláudia, a tua colocação foi ótima, né? Realmente o aditivo, ele tem uma importância, sim, justamente no ponto-chave que você falou. Não para se institucionalizar, para que ele se torne uma prática, né? Mas sim quando ele realmente é uma exceção, digamos assim, uma dificuldade que foi encontrada. Mas falando então da pergunta do Lorival, obrigada pela pergunta. O que eu posso te dizer? Na prática, como que nós utilizamos o BIM para fiscalizar uma das obras que já estava pronta aqui, tá? Nós usamos o laser scanner, foi o projeto de olho na obra. Nós usamos o laser scanner para escanear toda a obra pronta. Nós modelamos essa nuvem de pontos e comparamos com o projeto que foi licitado. Modelamos o projeto licitado e fizemos a comparação. Na verdade, esse é um processo que é possível fazer com a obra já pronta, tá? Mas você pode fazer também com ela em andamento. Outra forma de você utilizar o BIM para poder fazer a fiscalização é você utilizar um modelo e você fazer a fotografia inclusive com uma câmera 360 graus, que foi o que o Rafael Fernandes usou aqui para fiscalizar as obras dos CRAS, que foi muito bacana. Ele conseguiu mostrar assim
qual era o momento que a obra deveria estar, o que deveria ter sido executado e o que foi na prática executado, comparando os tempos de execução virtual e o tempo de execução real. Então, isso foi muito, muito, muito interessante, causou um impacto muito grande e as empresas começaram a entender que elas tinham que seguir o cronograma, seguir as especificações, porque era muito fácil de auditar, né? Era muito visual a auditoria de medição de obra. Mas existem, assim, várias outros mecanismos, né, de fiscalização, de se apropriar do BIM na fiscalização de obras públicas. Esses são alguns só que eu cito para você. Ótimo, Késia. Agradeço as respostas, principalmente as perguntas, né? Perguntas muito bem elaboradas, perguntas muito interessantes, que está totalmente pertinente com o tema. Temos um mundo de ferramentas, né, Késia, para fazer não só o projeto, né, para desenvolver não só o modelo virtual, que seria excelente já ter isso como projeto, e por que não, com um modelo bem planejado, um modelo bem elaborado, já não passar isso para frente para a gestão da obra, né? Para ter um controle melhor, ter um escaneamento a laser, ter medições, já temos experiências internacionais que as medições obrigatoriamente têm que sair de um modelo BIM. Então, por que não passar a utilizar isso nas nossas obras públicas, porque também não nas obras privadas, naturalmente. Isso tudo vai, naturalmente, enriquecer não só a engenharia nacional, como qualificar melhor os nossos atores que estão participando do processo. Um outro questionamento se pergunta como reduzir, né, os fiscais da obra. Eu acho que o importante é reduzir a parte física de fiscalização da obra. Vamos ter fiscais, mas fiscais digitais, né? E, Exato. naturalmente, aproveitar melhor, otimizar a mão de obra e permitir que essa mão de obra possa se preocupar com outras coisas também, não gaste tanto tempo na fiscalização das vírgulas, em planilhas, em boletins de medição, naturalmente, transformando tudo isso num modelo virtual, num mundo digital, como não pode deixar de ser. Exato, exatamente. Cláudio, ficou faltando eu responder esse finalzinho da pergunta dele, que justamente existe foi feita uma ação muito interessante nesse projeto que nós realizamos aqui do Hospital BIM. Um dos nossos colaboradores, o Marcelo Godoy, desculpa, Fernando Godoy, ele desenvolveu um aplicativo que você pode atribuir ao projeto, aos elementos do projeto em IFC, uma tag, para que você faça todo o acompanhamento e toda a gestão logística desse produto que vai para a fábrica, que chega depois na obra, você consegue fazer toda uma gestão através de dashboards para você identificar em que lugar que o produto está, quem executou, quando executou, como executou, quais os procedimentos seguiu. Então, tudo isso que você falou perfeito, fecha perfeitamente com essa visão. A gente precisa fazer com que aquele engenheiro que vai lá para a obra, checar para ver se o aço chegou, para ver se recebeu a mercadoria, isso tudo pode ser automatizado, ser digital, ser muito mais otimizado e deixar para que os engenheiros e arquitetos utilizem realmente a sua hora produtiva de trabalho num processo criativo, num processo que a máquina não possa fazer por nós, né? Acho que para fechar assim com o seu pensamento, assim. Perfeito, Késia. Acho inclusive aí, né, que a noite e o fechamento da noite com chave de ouro, tá? Um encadeamento sem combinar totalmente lógico, e eu acho que uma convergência de opiniões, tanto nossa, moderadores, quanto da palestrante, quanto da nossa plateia, bastante interessante e entusiasmante, né? E quando a gente vai falando do BIM, das possibilidades, a gente vai se entusiasmando, com certeza, é um ânimo
para um desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento como nação e um desenvolvimento também enquanto sociedade. Késia, não temos mais perguntas, tá ok? Também já estamos no nosso limite aqui do tempo, nós estamos prezando pela pontualidade, agradeço a sua pontualidade, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e a excelente apresentação que foi passada, mas principalmente a troca de experiências, e parabenizo pelo seu entusiasmo, parabenizo pelas suas ações, parabenizo também pela sua proatividade, e quero reafirmar aqui que estamos todos no mesmo barco, estamos juntos, tá certo? Para fazer essa metodologia, esse decreto, fazer valer e a gente transformar, a gente melhorar o nosso país. Muito obrigado, Késia. Se quiser dizer mais algumas palavras, fique à vontade, porque eu já partiria para o encerramento aqui desse terceiro dia de workshop, convidando convidando todos nós, todos os participantes, para amanhã, na quinta-feira, no mesmo horário, comparecer à discussão, ao workshop com o engenheiro Silvio Kimura, falando sobre BIM na engenharia. Na sexta-feira, também no mesmo horário, com a Juliana Mizumoto, falando sobre gestão BIM. Então, relembro a vocês que temos mais 2 dias, tá? Agradeço a participação de todos. Passo a palavra para a Késia, se quiser fazer mais alguma consideração. Agradeço, sim. Quero só deixar meu boa noite para todos que ficaram até agora nos ouvindo e participando. Agradeço a você, agradeço a toda a equipe que nos deu apoio aí durante a transmissão. E para mim, realmente, reforço que é um prazer, eu sou realmente uma entusiasta do BIM. E eu convido a todos que estão aí nos ouvindo para fazer parte dessa mudança também. Um lema que a gente tem trazido desde o evento BIM Cresce do ano passado é que a mudança precisa de você e você precisa de BIM. Então, se engaje, faça parte dessa mudança, colabore, participe, não fique esperando as coisas acontecerem, elas vão depender das nossas ações. Então, esse é o convite que eu faço a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada e boa noite a todos. Agradeço mais uma vez, Késia, agradeço a todos os participantes que ficaram até agora, às 8 horas da noite, pontualmente conosco aqui, e as demais presenças ilustres aqui do José Carlos Lino, que eu estou vendo, do arquiteto Daniel Félix, do arquiteto Daniel Monteiro, e do professor Valdomiro Loyola, destacando também a presença dos demais. Obrigado pela paciência e pelo tempo despendido, que só engrandeceram essa nossa noite. Boa noite a todos, bom descanso e até amanhã, 19 horas, nesse mesmo link, para discutir BIM na engenharia. Um abraço para todos.